Psicologia em Foco. Uma parceria Rádio Inconfidência e Conselho Regional de Psicologia, Minas Gerais. Olá, ouvintes, boa tarde. Aqui mais uma edição do nosso quadro semanal Psicologia em Foco. Olha só, hoje nós vamos abordar juventude e internet, as relações entre adolescentes nas redes sociais. Vamos discutir as relações dos jovens com o uso da internet. A internet se tornou um dispositivo cultural que favorece a identificação e a formação de grupos sociais na adolescência, não é isso? Segundo pesquisa realizada em 2016 do Comitê Gestor da Internet no Brasil, 80% dos jovens brasileiros entre 9 e 16 anos têm perfis em redes sociais e as utilizam diariamente. 80% dos jovens. Caminho para a socialização ou afastamento das relações presenciais, que isso significa? Facilidade no convívio ou perigo iminente com o excesso de exposição? Para responder essas perguntas, o programa Psicologia em Foco dessa semana entrevista a psicóloga Márcia Stengel, professora de graduação e do programa de pós-graduação de Psicologia da PUC Minas, a Universidade Católica de Minas Gerais. E também com a Nádia Laguardia de Lima, professora da graduação e do programa de pós-graduação em Psicologia da UFMG. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Nádia. Boa tarde. Bem, qual a opinião de você sobre esta presença tão marcante de crianças e adolescentes nas redes sociais, na internet? Márcia. Bom, a internet, a gente tem que considerar que ela faz parte do nosso cotidiano hoje. Essa é uma realidade, né? E as redes sociais dentro desse enorme universo da internet. Então, assim, o que nos cabe é tentar entender como que os adolescentes e as crianças têm usado essas redes, por que eles usam, o que eles gostam, porque elas estão aí na vida deles, né? E eu não acredito muito que isso vá mudar. Então, acho que a gente tem que compreender isso um pouco, né? E entender que esse hoje é um espaço de encontro, né, dos jovens, é um espaço onde eles encontram com seus amigos, podem fazer novas amizades. Nádia, o que você acrescentaria aí? Talvez eu acrescentaria o seguinte, que como um espaço, a gente tem que pensar o espaço virtual como um espaço público, né? Então, esse espaço público, ele tem tudo de bom e de ruim que um espaço público tem, né? Então, ele não é um espaço só traz possibilidades e bons encontros. Ele também pode ter maus encontros e as crianças, os adolescentes podem ter experiências ruins, né? Bem, mas o excesso de tempo nas redes sociais tem afetado as relações dos jovens na família, até mesmo entre os próprios adolescentes, não tem não, Márcia? Eu não sei, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Assim, primeiro, na adolescência, os adolescentes, né, eles já fazem um afastamento, assim, da família, né, então eles não gostam muito mais de fazer programas em família, com família, mas o grande foco deles são os amigos, né, então, assim, isso é um fenômeno que já acontecia antes das redes sociais, né, eu acho que é importante a gente marcar isso, porque senão fica parecendo, a gente também demoniza, né, tudo de ruim veio depois das redes sociais. Agora, as redes sociais, elas tomam um tempo deles? Tomam, sem dúvida alguma. Mas isso que a Nádia traz dos riscos, é importante de frisar, a questão da exposição que eles se colocam nas redes sociais. Porque muitas vezes, eles, por uma ingenuidade, eles vão colocando coisas sobre eles, sobre, né, fotos, comentários, assim, que eles não têm muita noção das consequências futuras que isso pode ter na vida deles. Porque o problema é quando você conta alguma coisa para um amigo, ou para uma outra pessoa qualquer, você conta
e a coisa meio que morre por ali, ainda que a pessoa possa passar para frente, mas ela passa para um número restrito, né, de outras pessoas. O que acontece nas redes sociais? Aquilo, a gente não tem controle de quantas pessoas vão ver, de quantas pessoas vão saber. Então, se eu coloco uma foto, quem é que vai ver a minha foto? Quantas pessoas vão ver minha foto? E depois o que está colocado ali não desaparece. Ô, Nádia, a Márcia falou aí de tirar o foco dos adolescentes, tirarem o foco da família e focarem mais a vida delas nas redes sociais. Isso é sério, não é não? Se o adolescente está fazendo um uso excessivo, a gente tem que pensar por quê. Por que ele está fazendo? Alguns adolescentes que a gente escuta, né, em projetos que a gente tem de extensão, eles falam que os pais estão viciados em redes sociais. Então, quando eles chegam em casa, cada um está com o seu celular. Eles não conseguem, às vezes, conversar com as mães. Os filhos se falam que não são ouvidos. Então, a gente tem que pensar como que a tecnologia ela entra num buraco que já existia. Antes, os pais, por exemplo, eles criticavam os filhos se eles ficassem uma tarde conectados. Hoje, os próprios pais ficam um dia conectados. Então, esse limite até onde, assim, positivo ou negativo, até onde pode trazer benefícios, até onde começa o prejuízo, a gente não sabe, porque a gente tem que ver as respostas dos sujeitos. Quando eles começam a mostrar que esse uso está trazendo prejuízo para a vida social, para a aprendizagem, eles estão usando a internet como forma de evitar o encontro presencial, evitar as relações sociais, aí sim há um prejuízo, né? Então é o caso a caso que nos aponta. E a escola, como é que fica no meio disso tudo? Bom, eu vejo o seguinte, que os professores, eles estão, assim, sem saber o que fazer diante das tecnologias. Porque, primeiro que o professor, ele já declinou desse lugar que ele ocupava antes, daquele que detinha o conhecimento, detinha o saber. Ele não tem mais esse lugar. Os adolescentes buscam informação e conhecimento diretamente através das tecnologias. Não precisam mais do professor. O professor vai ter que aprender a lidar com isso. É uma nova lógica, assim. Eu acho que a escola ainda não está sabendo lidar com isso, com esse universo hoje, com essa possibilidade dos jovens terem acesso à informação, conhecimento, sem a mediação da escola, sem a mediação do professor. Fora isso, é um ambiente meio perigoso, não é? De muita agressividade, de bullying, de individualismo exacerbado. Não é isso não, Márcia? As redes, elas promovem isso, né? O que a gente tem visto é muitas pessoas, assim, numa lógica, como o encontro não é presencial, não é face a face, então é como se a tela do computador protegesse a pessoa. Quer dizer, em alguma medida protege mesmo, né? Então, como você não vê o outro para quem você fala, a censura muitas vezes ela fica abaixada. Então, a pessoa se sente mais à vontade para falar coisas que presencialmente ela não falaria. Então, no caso mais específico dos adolescentes, a gente pode pensar, por exemplo, as situações de bullying, né? Que hoje tem sido nomeado de cyberbullying. Então, aquela coisa de falar mal de alguém, enfim, de depreciar, essas coisas que são clássicas do bullying, que se faz na escola, ainda se faz, né, no espaço escolar, mas que acaba hoje indo para as redes sociais também, né? Então, a gente tem tido muitos relatos hoje de racismo, de homofobia, de vários preconceitos, assim, que às vezes você não fala pessoalmente, né? Ou você fala às vezes mais veladamente, mas que nas redes sociais as pessoas se sentem à vontade para poder falar isso, né? Será que vai ter uma hora que as pessoas vão ter uma certa etiqueta para o uso das redes sociais? Então, saber aquilo que pode colocar, como colocar, não colocar nas redes sociais, por exemplo, tipos de foto, tipos de comentários, assim, não sei, talvez a gente pode pensar que com o passar do tempo, com um uso maior pelas pessoas, elas vão aprendendo um pouco como lidar com isso tudo, né? Então, assim, ainda tudo é muito novidade. Então, vamos falar um pouquinho, Nádia, das coisas mais perigosas lá da internet. Os aplicativos destinados à paquera, ao relacionamento amoroso, vêm ganhando cada vez mais audiência, não só
Não só entre os adolescentes, como também entre os adultos. Mas o nosso foco aqui é os adolescentes. Qual a sua opinião sobre amor na internet? É engraçado porque o adolescente ele pode se apaixonar virtualmente na rede social por uma outra pessoa e, ao mesmo tempo, o maior perigo também é ela encontrar com essa pessoa sem conhecer ela, né, Nádia? Não só os adolescentes, né, vivem isso. Quando você está muito apaixonado, essa coisa da cegueira da paixão, você cria um personagem. Então, independente do que ele é na realidade, você projeta muito daquilo que você gostaria de encontrar no outro, você projeta nessa pessoa. Então, assim, o relacionamento, a partir do momento que você vai conhecendo melhor a pessoa, você vai desfazendo, né? Toda aquela projeção, aquelas fantasias que você criou em torno desse outro. Que as pessoas buscam nos parceiros um complemento, né? Alguém que poderia complementá-los. Então, assim, toda paixão, ela já envolve uma certa virtualidade nesse aspecto, que quis dizer, né? Claro que a internet vai favorecer, porque ela pode adiar o encontro presencial. Então, quanto mais tempo você fica ali, na rede, né? Mais você pode prolongar esse tempo da projeção, das fantasias, disso que você cria sobre o outro, da imagem. O mais preocupante é, por exemplo, uma criança ou um adolescente que, às vezes, ele ainda não tem essa malícia, né? Então, ele está ali e acredita fielmente em tudo que o outro escreve, o que o outro está dizendo que eu acho super importante, assim, que eu defendo sempre isso, assim, que os adolescentes, eles vão ficar muito apegados ao espaço virtual, eles vão ficar cada vez mais apegados se houver uma falha aí nessa intermediação que é feita por um adulto. Então, assim, a figura de um adulto é sempre importante na vida do adolescente, mesmo que ele, às vezes, vá prescindir desse contato e não queira esse contato. Mas ele saber que tem ali uma referência, alguém com quem ele pode conversar, que se interessa por ele, pela vida dele. Por exemplo, os pais. Até que ponto que os pais também, eles criticam muito a internet, mas até que ponto que eles estão presentes na vida desses jovens, conversando, fazendo essa mediação. Porque eu acho que é uma fase delicada mesmo da vida que precisa desse apoio. Tem um problema muito sério, né, Márcia? Que é a divulgação ou troca de imagens, vídeos ou fotos íntimas na internet, mesmo entre adolescentes, na maior ingenuidade, né? É isso que eu estava dizendo antes, né? Muitas vezes os adolescentes, né, eles não têm ainda, isso que a Nádia também estava falando, eles ainda não têm a malícia, né? Eles ainda não têm uma noção exatamente das consequências que determinadas ações podem promover futuramente na vida. E é isso, futuramente não precisa ser lá longe, pode ser depois de amanhã, né? Então, eles vão colocando, né, fotos íntimas, a gente tem visto alguns relatos, assim, o discurso do você me dá uma prova de amor, e a prova de amor pode ser mandar uma foto nua para o namorado, por exemplo, né? E aí, assim, a menina, por exemplo, muitas vezes faz isso, né? Nessa coisa de, é porque eu amo, ele me ama, é uma prova de amor, mas sem saber o que ele pode fazer com aquela foto, né? Nádia, um pai e uma mãe, ao sentar com o filho, com a filha, chamando eles para uma conversa séria a respeito da questão da internet, o que eles podem dizer? Não adianta chegar e ter uma conversa séria apenas. É importante que os pais tenham, e que esse diálogo seja algo constante na vida dessa família, assim, que exista esse espaço e essa liberdade, tanto para os pais falarem, quanto para os filhos falarem também, né? Para que os filhos também sejam um diálogo. Quando uma filha, por exemplo, ela se sente à vontade para dizer para a mãe que ela está conhecendo uma pessoa através da internet. Ela não vai dizer isso para qualquer pai, qualquer mãe, né? Então ela pode dizer isso para uma mãe que ela sente confiança, dizer, né? Claro que os adolescentes também não vão dizer tudo. Mas, assim, é importante que eles sintam essa segurança de que eles têm um lugar onde a palavra deles é ouvida e respeitada, que eles podem conversar. Eles podem conversar com os pais. Eu acho que isso é fundamental. E a escola também, eu acho que tem uma função importante, assim, porque a escola está muito fora desse diálogo. Eu acho que a escola tem que aprender a lidar com isso também. Bem, em março agora,
haverá um congresso internacional aqui em Belo Horizonte sobre tudo que a gente falou aqui. O que se pretende com os debates? Eles estarão abertos à participação de todos, ô Márcia? Sim, é o primeiro simpósio internacional Subjetividade e Cultura Digital. Esse é um evento que nós estamos promovendo, é o programa de pós-graduação de psicologia da PUC Minas e do programa de pós-graduação de psicologia da UFMG. Então, nós estamos organizando isso, vão ter várias mesas, né, durante o simpósio. É um evento interdisciplinar, então essas mesas são compostas por pessoas da psicologia, da psicanálise, mas também da comunicação, da sociologia, da antropologia, dos jogos digitais, da história, das belas artes e tal. As inscrições estão abertas, vai ter um espaço para apresentação de trabalhos, então quem tiver algum trabalho, pode ser um aluno de graduação, de pós-graduação, um pesquisador, um professor, ou mesmo alguém, por exemplo, da área da educação, que não está ligado com a universidade, mas que tem alguma coisa para dizer, né? Esse é um exemplo. Pode inscrever o trabalho, as inscrições estão abertas até dia 20 de janeiro, e o site de inscrição para o evento é o site do Simpla com Y. Então a pessoa entra no site, faz a inscrição e lá tem todas as informações também a respeito do simpósio. Ok, tivemos o prazer de conversar com as psicólogas Márcia Stengel, psicóloga do programa de pós-graduação de psicologia da PUC Minas, Universidade Católica de Minas Gerais, e com a psicóloga Nádia Laguardia de Lima, do programa de pós-graduação em psicologia da UFMG. Obrigado, Márcia. Obrigado, Nádia. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigada. Eu sou Miguel Rezende para a Rádio Inconfidência. Psicologia em Foco. Uma parceria Rádio Inconfidência e Conselho Regional de Psicologia, Minas Gerais.